Gênesis capítulo 25, versículo de número 28, olha só o que diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A paz do Senhor, amados irmãos, que alegria podemos compartilhar da lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Então nós estamos estudando nesse trimestre um assunto muito relevante que é sobre a família, mas nós estamos observando, analisando e comunicando com os amados irmãos aspectos sobre relacionamento familiar. E essa lição 2, que será ministrada no domingo, dia 9 de abril, o tema é a predileção dos pais por um dos filhos. Nosso textuário está em Gênesis, capítulo 25, versículo de número 28. Olha só o que diz: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A nossa verdade prática, a preferência de filhos dentro do lar, gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica de classe, onde está o contexto do nosso textuário, está no capítulo 25 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a Torá, o Pentateuco, versículos 19 a 28. Vamos pensar um pouquinho sobre o textuário especificamente. O textuário diz assim: e amava Isaque a Esaú. Se nós pularmos aqui a mensagem que está entre as vírgulas, vamos direto para o outro final, a parte B diz: mas Rebeca amava Jacó. Bom, nós sabemos que Isaque e Rebeca tiveram esses dois filhos gêmeos. E agora o texto está fazendo um apontamento, dizendo que Isaque amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Aqui há uma informação dizendo que o motivo de Isaque amar Esaú era porque Esaú era caçador e Isaque, o seu pai, gostava de caça. É óbvio que não é só isso, obviamente, né? Claro que esse é apenas uma inferência dentro de um contexto maior, que é o capítulo 25 de Gênesis. Então, se você ler desde o nascimento dos gêmeos, que havia uma briga entre os gêmeos, que Rebeca ficou preocupada, compartilhou com Isaque. Isaque orou e Deus falou que 2 nações estavam dentro do ventre de Rebeca. Só que a menor seria mais forte que a maior, ou seja, a maior seria a menor. E depois, também na hora do nascimento dos gêmeos, o Jacó nasceu agarrado no pezinho, no calcanhar do irmão Esaú. Mas o que leva Isaque a ter essa predileção por Esaú e Rebeca a ter essa predileção por Jacó? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ambos já tinham uma certa idade quando nasceram os gêmeos. É porque a Rebeca também era estéril. Ela não podia gerar. E eles então oraram, pediram para Deus, até que Deus, na sua misericórdia, abençoou e a Rebeca ficou gestante. Muito bem. Aí nasceram os menininhos, o Esaú e o Jacó. Eles tiveram o mesmo tipo de criação, mas mesmo você dando o mesmo tipo de criação para os seus filhos, cada um tem uma potencialidade, tem uma personalidade própria. E a Bíblia deixa claro que Esaú, ele era um moço do campo, caçador,
habilidoso. Dá a entender que ele era um moço mais sofisticado. E o Jacó, por ser o irmão menor, parece que ele era mais frágil. E por isso a Bíblia fala que ele era doméstico. Essas personalidades vão impressionar os pais. Enquanto Isaac pensa no sucessor, e ele pensa em Esaú, que é o primogênito, que é a força dele, é o presente que Deus deu para ele. Então ele olha para Esaú, eu não vou dizer que ele amava mais, embora a Bíblia faz esse apontamento, ele admirava mais. Um dos motivos dá a entender que Esaú fazia a vontade do seu velho pai Isaac. Sabia que Isaac gostava de caça, então ele ia caçar, preparava a melhor caça. Dá a entender aqui, nesse simples texto áureo, que diz assim: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, dá a entender que Esaú fazia tudo que o pai pedia. Então tudo que o pai desejava, o Esaú fazia. E dá a entender também que Esaú parece ser um moço decidido, altruísta, que toma decisão rápida, um moço formoso, ruivo, todo ruivo, elegante. E era o orgulho do pai, porque era o sucessor dele, Ele não é o primogênito. Então, claro que Isaac tinha essa predileção por Esaú, porque de fato, embora a Bíblia não está clara, mas isso são tudo inferências que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo essas inferências? Bom, porque está dizendo que o Isaac amava Esaú. E Esaú preparava a caça do gosto de Isaac. Então dá a entender que era um moço que estava sempre ali junto do pai e apoiando o pai, preparando suas refeições apetitosas, até exóticas, com os temperos da região. E é claro que o Isaac não amava Esaú só por causa dele preparar o jantar dele. Isso não tem o menor sentido. Mas sim, certamente, o encanto de Isaac por Esaú tem muito a ver com a questão de ser o primeiro filho, o primogênito, de ser um filho que nasceu por promessas também, porque ele não podia ter filho, porque a mulher era estéril. E a força de Esaú, a grandeza de Esaú, a presença de Esaú impressionava. Então ele tinha uma afeição explícita pelo filho Esaú, porque ele interpretou que seria o herdeiro, que seria o herdeiro. Agora, claro que a gente percebe que o fato dele ser um caçador e que trazia caças, eu também posso, por inferência, compreender que se tratava, então, de uma pessoa habilidosa, perspicaz, capaz, forte, resistente, que vai para o campo, tem cheiro de campo, é um caçador, quer dizer, é um líder. Então, claro que o Isaac tem esse sentimento direcionado a Esaú. Agora vamos mudar a página, Vamos olhar o que leva Rebeca a se encantar por Jacó. Mesma questão. A Bíblia diz que ele era um rapaz doméstico. Em outras palavras, estava sempre junto com a mãe. Talvez essa é a contraposição mesmo. Enquanto você tem um Esaú independente, altivo, forte, líder, que vai para o campo, que vai atrás da caça, aí você encontra um outro mais dócil, mais doméstico, ali juntinho da mãe. É o menininho da mamãe. Então, naturalmente, a Rebeca tem mais afeição por Jacó, porque é o menininho que está ali sempre juntinho dela. E é claro que ela vai lutar para que ele tenha uma posição. Talvez o lado maternal pese muito aí, porque há uma tendência das mães defenderem os mais vulneráveis.
das mães defenderem aqueles que estão mais próximos delas, que concordam mais com elas. Existem muitas questões aí que a gente pode analisar. O que nós temos que entender é que a palavra profética deve ter calado fundo no coração de Rebeca. E talvez esse seja o motivo dela se expor dessa maneira, em lutar pela primogenitura do filho, Jacó. Vamos ler a passagem, está em Gênesis capítulo 25. Tá? Em Gênesis, então, que é o assunto que nós estamos aqui compartilhando, Gênesis capítulo 25, nós encontramos então o registro da palavra profética que nós temos que levar em consideração. Então, olha só, a partir do versículo 24, né? Gênesis 25, versículo a partir do 24 é o 27, é o que nos interessa, mas vamos entender contexto. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, a Rebeca, né? Eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão no calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou. Também são filhos da velhice. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça. Olha que informação importante. Varão do campo, é um varão, um moço forte, robusto, caçador, independente. E Jacó está dizendo que era um varão simples, habitando em tendas, doméstico. Estão vendo como são personalidades diferentes? Aí que vem esse textório nosso, se amava Isaque. Esaú, claro, é o primogênito, é altivo, é caçador, faz tudo que o pai gosta. Amava Esaú. Mas Rebeca amava Jacó. Mas por quê? Porque ele habitava com ela, né, nas tendas, né? Então a gente, muito bem, mas isso aqui são características e inferências que a gente tira do texto. Mas olha agora o que nos interessa aqui, eu falei que era o versículo 27, não, é o versículo 21. Antes deles nascerem. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor, porque sua mulher era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha o 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Agora a resposta de Deus. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Essa profecia deve ter calado fundo no coração de Rebeca. Ela deve ter guardado, porque foi ela que questionou: por que esses meninos estão brigando dentro da minha barriga, do meu ventre, do meu útero? São gêmeos, os gêmeos brigavam. E ela queria saber o motivo disso. Então, porque o menor vai ser maior, ou seja, o maior servirá ao menor. São 2 nações. Então, em cima dessa premissa, é possivelmente o que levará Rebeca a lutar pela primogenitura para Jacó. E também o fato dela ser mais, dá a entender que ela tinha mais afeição. Nós vamos descobrir mais para frente, depois que Jacó engana o seu irmão Esaú, que Esaú, para provocar a ira dos seus pais, ele vai casar com as filhas de Ismael. Enquanto que a Rebeca e Isaque aconselha Jacó a ir na casa de Labão, seu irmão, lá na Mesopotâmia. Então você percebe que há uma rivalidade ali e dá a entender que é o problema da predileção dos pais pelos filhos, né? Só tomar cuidado para não haver esse tipo de coisa.
Agora, apesar de tudo isso que nós estamos falando, é muito interessante fazermos aqui uma análise espiritual dessa questão. Primeiro, se percebe que hoje também não é diferente. Dentro de uma perspectiva teológica, você vê que quando você tem na igreja aqueles irmãos que ficam sempre na igreja ali, sempre na sua congregação, porque a igreja é a Rebeca, né? Então aquele irmão que está sempre, todos os cultos, ele está ali, participa do culto, logo os irmãos estão chamando ele de pastor também, se ele tiver vocação, claro, né? E tem aquele outro que gosta de ficar, não vou dizer caçando, mas gosta de ficar pregando para baixo e para cima. Então é um orgulho também, é um grande pregador, mas a igreja reconhece primeiro sempre quem está lá com ela. Interessante isso, né? Quer dizer, aquele irmãozinho que está ali sempre orando, buscando, fiel, servindo a Deus, cooperando, esse tem chances maior de ser reconhecido ministerialmente do que aquele que fica pregando para baixo e para cima. Até hoje é assim também, porque a igreja, nesse caso o símbolo da Rebeca, convivia mais com Jacó. Assim também como a igreja convive mais com esse obreiro que fica ali, está ali sempre ajudando o pastor, ajudando, toda a campanha está junto, fiel nos dízimos, nas ofertas, vem para cá e vem para lá, daqui a pouco estão chamando ele de diácono, daqui a pouco estão... A própria igreja reconhece o ministério, a vocação dessa pessoa. E aquele outro que não para na igreja, né? É uma boa pessoa, mas vai para cá e vai para lá, vai para lá. E quem que vai separar ele depois? Perde a primogenitura. Quer dizer, até no sentido teológico a gente consegue entender também. Claro que guardando as devidas proporções, porque tudo isso não deixa de ser uma questão problemática, né? Mas, voltando para o problema do relacionamento familiar. Não adianta, os filhos têm personalidades diferentes e se a gente mostra predileção um por o outro, gerará ciúmes. Então, as divisões afetivas, como essas aqui do texto, elas criam sérios problemas familiares. E Jacó, ele mesmo ficou com medo do irmão dele depois que ele tomou a primogenitura, a bênção e fugiu. Quando ele já passou tempo, já ninguém... Mas o próprio Jacó não ficou com todas as heranças de Isaac. Porque com Isaac morreu, a herança basicamente passou pro Esaú mesmo. Esaú estava rico. E o Jacó lá na casa do sogro dele, do Labão. Só que Deus abençoou ele também, ele ficou rico também. Quando ele estava voltando, ele ficou com medo de encontrar Esaú. Porque ele achou que Esaú ia querer se vingar. Mas não aconteceu nada disso. Mas você vê o que ficou ali, o sentimento. Ele sabia que tinha magoado o irmão. Porque senão ele não ia fazer o que ele mandou presente, mandou primeiras mulheres, aquela maior pressão em cima de Esaú. Esaú falou, não, eu não preciso disso aí não. Eu não preciso desses presentes não. Porque ele tinha ficado com a riqueza de Isaac, possivelmente, né? É outra inferência. Então, divisões afetivas como essas criam problema nas famílias. Aquele que é mais amado nem sempre é o que mais merece o amor. Às vezes, os pais dão uma atenção demasiada para aquele filho problemático. É a história do filho pródigo mesmo. Você vê que o filho ficou, a visão do filho, onde você viu? Eu tô aqui, sim, faço tudo, o senhor nunca ligou, agora esse que acabou com a sua herança, esse senhor falou, filho, aqui a minha herança era sua, né? Coitado dele, não. Mas tudo isso gera, sim, um certo ciúmes, né, entre os filhos. Eu tenho só 2 meninas, mas basicamente tudo que eu compro outra também. Porque não adianta, não adianta. Então, vou comprar um livro, compro para compra outro também. Aí comprar um chocolate, compra outro também. Tem que ser assim, irmão. Tem que tratar tudo igual, com todo carinho, com toda atenção. Porque qualquer coisinha eles sentem. Nós somos seres humanos, né? Mas até na igreja é assim, irmão. O pastor cumprimentou uma irmã, não percebeu ou não vigiou, sei lá, não cumprimentou do lado, já é um problema. A irmã, irmão, você veio, o pastor veio, cumprimentou a irmã do meu lado, mas não me cumprimentou, acho que já começa. Até hoje é assim.
Então, porque a igreja também é uma família. Então, os pastores, você que é professor de escola dominical, você também tem que tomar esse cuidado. Você tem que cumprimentar todo mundo, dar a mesma atenção para todo mundo, porque senão o seu aluno vai perceber, ele fala, por que o professor só deu atenção para aquele irmão? Por que citou só o nome? Porque tem professor que cita alguns nomes, mas ele não lembra de todo mundo, né? Aquele que você não citou vai ser um problema. Porque você citou o nome daquele irmão, não citou o meu. Então, olha o problema. A professora de crianças é assim também. Se chama só uma criança para tirar oferta, só chama uma criança para orar, só chama... Sabe que você está criando um problema afetivo na sua sala de aula. Então a gente precisa ter muita habilidade para lidar com essa questão, porque nós temos mesmo uma tendência de predileção, né? Nós temos essa tendência. Então não é só uma questão familiar, é uma questão de relacionamento em todos os aspectos. Até na igreja. Você chamar só um irmão para orar, o outro vai falar, é porque só aquele irmão, ele é o orador agora da igreja. Olha, mas não tem nada a ver, né? Mas a pessoa... Então nós temos que saber se relacionar. E o problema afetivo é grave. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele, aqui na sua epístola a Timóteo era um jovem obreiro, né, irmão? Todo mundo sabe disso, que ele era um jovem obreiro. E o apóstolo Paulo, então, ele, com muita sabedoria, ele vai orientar Timóteo em todos os aspectos, né? E aí, irmãos, aqui no capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, ele fala assim, no versículo 8, olha que interessante, ó. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tem um contexto aqui próprio, mas essa palavra, cuidado, pode examinar para você ver o que significa. É exatamente a questão afetiva, que é o primeiro cuidado que o ser humano precisa, tem a ver com cuidados emocionais. Depois os cuidados materiais, os cuidados espirituais. A palavra cuidado que é abrangente. Ela cabe em várias situações. Mas o que está levando as pessoas a terem doenças psicossomáticas, sentirem rejeitadas, sentirem apequenadas, sentirem solitárias, é exatamente os cuidados emocionais. As pesquisas no mundo hoje, depois da Covid, diz que todas as pessoas estão 3 vezes mais estressadas, estão mais belicosas. E se existe algo que falta, exatamente exatamente o que diz aqui Paulo, cuidados e cuidados emocionais. Então tem muitas pessoas que estão entrando num processo depressivo porque não tem atenção, elogio, reconhecimento. É só cobrança, coisa. Meu Deus, eu só cobro. Coitada da pessoa. Às vezes são pais que fazem isso com filhos, às vezes marido que faz com a esposa. Então a pessoa vai entrando num estado de fobia, de doenças psicossomáticas. Então esse assunto da nossa lição é muito importante. Ele não resume só nesse texto áureo. Ele tem muitas coisas aí que pode ser útil para você compartilhar com seu aluno. São coisas úteis para você conversar com seus alunos e dar despertar no aluno essa necessidade de pensar sobre os cuidados emocionais e tomar cuidado para não desenvolver essa linha de predileção por um ou por outro, mas ser o mais cuidadoso possível para que todos possam usufruir dos cuidados. Então é uma lição muito importante para todos nós e essa pré-aula nos permite fazer essa visão geral. Bom,
o primeiro item da nossa lição, nós temos uma introdução, né? A introdução, ele vai falar que a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz coincidência de repetição em relação dos pais, né? Abraão e Sara, porque Sara também era uma mulher estéril e depois vai ter problema também com a situação de Agar e Ismael. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nessa lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Muito bem, veremos que quando isso acontece na família, os resultados são o quê? Conflitos. Existem conflitos que você nunca mais cura depois, porque ele vira uma cultura de antagonismo, de belicosidade, só mesmo o sobrenatural de Deus. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para uma família cristã. Então eu louvo a Deus pelo privilégio que nós temos da nossa denominação, a Assembleia de Deus, através da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, pontuar temáticas dessa natureza para o nosso crescimento. Isso é muito importante. Então, primeiro item, o plano de Deus para a família e a presciência de Deus. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus, porque é da família de Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa é a palavra profética maior. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que ia acontecer. Não sabia, por exemplo, que ela era estéril. Quando ele descobre a esterilidade da Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca fez o quê? Orou a Deus para que ela fosse mãe. Não é? Está lá no capítulo 25, versículo 1. Ele vai orar, vai pedir para Deus. Bom, ele casou com 40 anos. A Bíblia diz que Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca. E foi confortável da perda da mãe Sara. 20 anos depois que essa promessa se cumpriu. Abraão, depois que Deus falou com ele, ou com Sara e com ele, né? Ele tinha 75 anos, Sara 65. 25 anos depois, né? Basicamente, que veio o Isaac. E nesse caso também demorou 20 anos. Ele já estava com 60 anos quando a Rebeca engravidou. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Então, há um tempo que é o tempo de Deus, não é o tempo do homem, não é o Cronos, não é o tempo histórico. É o tempo de Deus, que alguns chamam de kairos, né, do grego. 1.2, o propósito da presciência de Deus. Eu gosto muito dessa palavra, presciência. É ter ciência anterior, é onisciência, isso é um atributo de Deus. Não é que Deus predeterminou tudo, não é isso. É que Ele conhece as nossas escolhas, não é Ele que determinou a sua escolha. Cuidado, uma coisa é o determinismo, que tudo está determinado. Outra coisa é você ter o livre-arbítrio, mas Deus ser o sabedor quais as decisões que você vai tomar. É diferente uma coisa da outra. Então Deus sabia de antemão o futuro de Esaú e Jacó. Deus conhecia o coração de Esaú, sabia quais atitudes. É por isso que ele fala, olha, o maior servirá o maior, porque ele conhecia. Você vê, é a mesma questão lá, quando muita gente fala, Deus endureceu o coração do faraó, porque a Bíblia fala mesmo. Mas acontece que antes desse endurecimento, o faraó teve a oportunidade de servir a Deus e não quis servir. Então ele já tinha o coração duro. Então tem uma coisa interessante. Quando você aproxima o barro do calor, ele endurece mais ainda. Quando você aproxima a cera do calor, ela derrete. Então o problema está no produto que está nas mãos. Se o seu coração for de barro, ao aproximar da luz divina, endurece. Mas se o seu coração for de cera, ao aproximar a luz divina, ele amolece.
Então não é Deus que determinou você. Não é isso, vai depender de você mesmo. Então os seus atos em acolher as coisas de Deus ou não. Agora, Deus já sabe quem tem o coração. Por isso que ele fala, eu vou endurecer o coração do faraó. Mas na verdade é o faraó que fez essa escolha. Foi o faraó mesmo que tomou essa atitude. Quando ele fala que vai endurecer, é isso que eu conheço o coração do faraó. A presciência de Deus. Nesse caso, ele já conhecia por antecipadamente, porque ele é Deus. Não tem jeito de Deus não saber o que está acontecendo. É a natureza dele. É sabedor de tudo. Então ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos do patriarca Isaque e da Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história, porque ele tem a presciência, ele é sabedor de tudo. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaque e Rebeca e concedeu. A Rebeca concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já haviam lutado entre si, dentro do ventre da Rebeca. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Então, Deus já sabia, mas não é que Deus determinou isso. Deus, isso que é presciência. Por isso que eu prefiro sempre a palavra presciência do que outros grupos religiosos que falam, não, isso aí é tudo determinado. Não está determinado. Precisa entender o que a pré-determinação faz com que as pessoas sejam robozinhos. Já tem tudo ali, não tem... Quer dizer, em outras palavras, a gente vive um teatro, né? Porque já está tudo programado. Tudo programado. Então é um teatro, né? Não está tudo programado. As pessoas vão tomar suas decisões. Agora, Deus, por sua natureza, Ele sabe quais são as decisões que a gente vai tomar. Não porque Ele programou para você tomar aquela decisão, mas simplesmente porque Ele já sabe de antemão quais são as atitudes que a gente toma. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento das coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Foi muito bom o pastor Elianai ter pontuado isso. Deus, esse conceito de presciência não implica em determinismo na vida humana. Eu sempre digo e repito, se as pessoas fossem determinadas a adorar a Deus, a amar a Deus, isso não seria amor verdadeiro. Porque você foi obrigado, né? Você não tem opção. O amor verdadeiro nasce quando você é livre para querer amar. Isso chama altruísmo. É o amor verdadeiro. Você não é você tem que amar seu irmão. Não. Você tem, então você não vai amar mesmo, porque você está sendo obrigado. Agora, quando você nasce de novo, você tem o amor de Deus no seu coração, você ama o seu irmão, mas espontaneamente. Assim, em relação a Deus, se Deus te predestinasse a amá-lo, isso não seria amor verdadeiro. É algo impositivo, você não teve opção. Agora, quando Deus derrama o amor dele no coração e você ama a Deus espontaneamente, esse é o amor verdadeiro. Portanto, não existe amor verdadeiro no pré-determinismo. Não tem jeito. A pessoa não tem opção, vai fazer aquilo porque ele foi predestinado aquilo mesmo. Aliás, a gente nem sabe qual é a culpabilidade dele, porque qual é a culpa da pessoa que foi determinada? É interessante isso, né? Os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. 2. O conflito familiar. 2.1. A esterilidade de Rebeca. Bom, todo mundo sabe que na antiguidade uma mulher estéril não era nem considerada, né? Era uma pessoa... As pessoas olhavam com desprezo, como Agar olhou para Sara, né? Despreza. Como se fosse amaldiçoada, né? Seria essa a ideia. No caso de Isaque, ao perceber que Rebeca não podia gerar, ele orou a Deus. E Deus ouviu o clamor, porque Deus ouve a oração do justo. 2.2. O conflito. E os filhos lutavam entre
eles no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era muito importante para uma família. Até hoje, né? Mas naquela época, porque sempre é o herdeiro sempre é o primogênito que herda tudo. Ele é o herdeiro natural. Isso era aceitável, ele é o primeiro. Então era normal isso. Por isso Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus. Eles precisavam de um herdeiro. Tanto é que Abraão pensou a priori que era o Eliezer, o Damasceno, o homem de Damasco, o seu mordomo, o seu chefe principal. Ele achou. Depois a Sara falou, não, deve ser, vamos seguir as leis de Hammurabi, vamos pegar uma serva aí. Não era nada disso. Mas você vê a luta deles em querer ter um herdeiro. Tá? Então isso aí está na cultura desses povos antigos. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade. Ele não foi lá e falou, vou fazer que nem minha mãe, pegou a Agar, né? Não, Rebeca não buscou desse expediente, não invocou esse tipo que estava presente na legislação da época, né? Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, a Rebeca começou a afligir-se, porque ela sentia, é igual a criança hoje que chuta a barriga da mãe, né? Só que um chutava o outro, era uma briga dentro da barriga dela, né? Então eles oraram a Deus, e Deus então falou que são dois povos, duas nações, só que o menor dominaria o maior. Olha, 2.3, a questão de novo do favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas muito diferentes. É impressionante como você vê uma diferença abissal entre Jacó e Esaú. Como eu disse, Esaú é o primogênito, é o fortão, é o ruivo, né? Cabeludo, né? Todo... Hoje seria o equivalente a um modelo, né? Um moço bonito, vistoso, líder. É tudo... O fato dele ser um caçador, perito, tem habilidades, independente, vai pro campo, enfrenta as feras, caça, sabe preparar comida, agrada o pai. Tudo de bom, né? Por outro lado, você tem o irmãozinho dele que é gêmeos, mas que não gostava de ficar caçando, não tinha essa habilidade. Ele gostava de ficar na casa, nas tendas, cuidando do gado. Tinha mais uma perspectiva pastoral, né? E Gênesis capítulo 25, versículos 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. Deus fala para Rebeca, o menor, que é Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, que é o mais velho, que é o primogênito, serviria o menor. E no capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo ia morrer. Então o que ele fez? Ele foi abençoar o primogênito. Quem é o primogênito? Esaú. Então, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças. Era aquele filho que aparentemente era o primogênito ideal, né? Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca intervém, com base na palavra profética. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um conflito na família. Então, um resuminho do tópico 2. A predileção dos filhos é uma das causas do conflito familiar. Uma das causas, não é a única. 3. O problema da predileção por filhos na família. Bom, Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao agir dessa maneira, ao aceitar ou achar que Esaú deveria ser mimado, elogiado, que isso é uma tendência. E por outro lado, o coitadinho do Jacó sempre deixar de lado o que leva ele a se envolver mais com a mãe. Nós sabemos que por força de legislação da época, de fato se preparava o primogênito para assumir o nome da família. A primogenitura
É algo muito significativo para os povos antigos. Então é claro que que Isaac deu mais tempo para Esaú, para qualificá-lo, porque ele ia ser o próximo patriarca, né? Pelo menos na mente de Isaac. Então Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal para o seu primogênito, porque essa era a legislação mesmo. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus, porque claro que a Rebeca deve ter falado para ele, mas ele não guardou a palavra profética. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos filhos. Ele não teve discernimento que aquele menininho estava sempre próximo da mãe, simples, doméstico. Era esse que Deus tinha escolhido para dar continuidade, por conhecer o coração das pessoas, né? 3.2. Jacó, sim, e quando eu falo conhecer o coração das pessoas, você vê isso no livro de Hebreus. Ele diz: não seja profano como Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Em outras palavras, por causa de 3, 4 minutos de prazer, né? Que ele pegou aquele prato, comeu, porque ele está com fome. Então, o que vale as coisas espirituais? Estou com fome. Tem gente assim que sacrifica as coisas espirituais por coisas materiais. Então, Deus, sabedor desse coração de Esaú, falou: não, quem vai dar continuidade para a obra vai ser Jacó, que era simples, humilde, que valorizava a primogenitura. Ele valorizava o que Esaú não valorizava. 3.2. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Então, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida ao primogênito Esaú, que não levava as coisas com muita seriedade, pelo menos dá a entender isso, mas ele era o filho mais velho. Então, Rebeca resolveu interferir. Então, Rebeca interferiu. Ela sabia que Esaú tinha quebrado os princípios da obediência a respeito do pai, acabando casando com mulheres estrangeiras. Isso aborrecia a Rebeca. Então ela arquitetou o plano, né? E o plano que ela arquitetou foi que a palavra de Deus se cumprisse na vida. Agora, correr um risco enorme, né? Que Deus tenha misericórdia. Eu não sei se exatamente isso era a vontade de Deus, né? Porque Deus não precisa de ajuda, né, irmão? A Rebeca já foi lá, já pôs o vestido no Esaú e fez tudo aquilo. Mas não foi Deus que mandou ela fazer isso. Tudo bem, ela fez, até deu certo, né? Mas Deus poderia resolver isso de outra maneira, né? Precisaria dela fazer tudo isso. Tudo bem. Nesse sentido, ela também interferiu, como Sara interferiu. Sara interferiu e deu no que deu, né? Ismael. A Rebeca interferiu e deu certo. Então é um mistério isso também, né? 3.3. O problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois, ali, irmão, a Bíblia não fala nada disso, né? Mas por inferência, desde criança já havia conflito ali naquela casa. O Isaac só ficava instruindo o Esaú e a Rebeca acolhia o Jacó, ué. Aí imagina se esse menininho, quando se encontrava, não tinha conflito. Claro que, bom, para começar, menino tem mesmo. Toda casa onde tem menino tem conflito, é normal. Até onde tem menina tem também, né? Mas naquela época, claro que houve conflito. Na sua adolescência, com jovens. Imagina eles jovenzinhos, como deve ter. Porque um tinha qualidades, caçador, né? Orgulho do pai, aquela coisa toda. E outro não saía das tendas, ficar cuidando de ovelha. Um tem o cheiro do campo, do orvalho do campo, das flores silvestres e tal. O outro, cheiro de ovelha. Quer dizer, então, havia conflito, né? E o relato da Bíblia nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem um filho em prejuízo ao outro, né? Infelizmente tem essas coisas. Na escola, eu como professor na rede pública, a gente via muitos alunos falando: não, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. E a gente percebia que às vezes, esse meu filho, isso, quer dizer, passava uma imagem da criança muito ruim, né? E esse aqui sim, esse meu filho, sim, esse. E não pode fazer isso, né? Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável. Então é responsabilidade minha
pensar nisso e ser responsável na criação dos meus filhos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Guarda bem, essa é uma pré-aula para você saber o conteúdo. Olha a riqueza do conteúdo. Você vai preparar sua aula, tudo direitinho, né? Se você, inclusive, quiser os slides, manda o seu e-mail para o meu e-mail que eu mando o slide para você, porque eu preparo os slides da aula, tá? O meu e-mail é prof.aaf7@gmail.com. Você pode ver aí na sua tela, é o meu e-mail. Se você escrever para mim, eu te mando também, ou também no próprio vídeo, se você quiser fazer um comentário, eu te mando por slides, que eu preparo slides para minha aula e eu mando para você graciosamente. É um prazer poder ajudar na obra de Deus. Mas o que eu estou aqui querendo dizer para você nesse fechamento de aula, não existe família perfeita, irmão. Então você é um pai imperfeito, irmão. Você é uma mãe imperfeita. Você tem filhos imperfeitos. Então não fique comparando, sabe? Meu filho, eu queria que você fosse que nem aquele. Não tem isso, irmão. Porque o que você acha que é lindinho, bonitinho para aquela família pode ser não ser exatamente isso. Então muito cuidado, porque o seu esposo é incomparável, minha irmã. A sua esposa, irmão, é incomparável. Os seus filhinhos são incomparáveis, não se compara. Agora, a boa notícia que eu tenho a dizer para você é que o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, cada dia mais. Então, o nosso modelo é Cristo, não são as outras famílias, não são os outros menininhos, outros moços. Nosso modelo é Cristo, irmão. Então, para com essa historinha. Queria que você fosse que nem o filho do pastor Beltrano. Sabe o que eu estou lembrando? Daquele irmão Rubens, da Romênia, Richard Rubens. Ele escreveu aquele livro, Cristo em Cadeias Comunistas. E eu lembro que ele estava, no livro dele, ele disse que ele estava orando, pedindo para Deus fazer ele queria ser o grande pregador Billy Graham. Ele ficava, Deus, me ajuda a ser um Billy Graham, eu quero ser que nem o Billy Graham, me ajuda, eu quero ser... Ele só orava nisso, lá na cadeia, na Romênia. E ele disse que um dia ele estava na cadeia, ele fez essa oração, e ele ouviu perfeitamente Deus falando com ele. Richard, eu não quero 2 Billy Graham. É um Billy Graham só. Agora eu quero também um Richard. Não é bonito isso? Então você que está me ouvindo, Deus quer uma pessoa igual a você também, com as suas potencialidades, com a sua formação. Deus vai te abençoar. Seja fiel, ora, dedicado. Deus vai te usar. Porque Deus precisa de você também. Ele quer usar você. Tá vendo? Então não fica se comparando muito, não. Mas peça para o Espírito Santo guiar a sua vida. Você possa estar no centro da vontade de Deus. Então, leia a palavra. Ó, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você ainda não recebeu o revestimento do poder pentecostal, peça que Jesus é o batizador. Por isso que eu gosto dessa doutrina. Porque não é o homem que batiza, é Jesus. Então, é coisa de Jesus. Então, você tem essa oportunidade de fazer essa reflexão com seus alunos. A sinopse, o resumo do item 3 é: os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. E considerações finais. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável para a família cristã. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Está lá em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Não provoquei as iras dos vossos filhos. Esse exemplo, né? E nessa orientação, os filhos devem ser obedientes também. Em Efésios também está lá pontuado a necessidade. E assim como o casal, assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Irmão, você não está criando uma cópia sua. O seu filho tem personalidade própria. Agora a pessoa acha que só porque você é engenheiro, você acha que seu filho vai ser engenheiro também? Só porque você é pastor, você acha que seu filho é obrigado a ser pastor também? Só porque
Você é professor, você acha que seu filho vai ser professor também? Para de bobagem, irmão. Deixa ele. Deus vai usar o seu potencial, sua visão. Agora, ficar matando a pessoa, impondo goela abaixo, uma coisa que a pessoa não tem vocação para aquilo. Tem um monte de filho de pastor que não quer ser pastor, irmão. Não tem vocação, irmão. Não prega nada, não ensina nada. Não tem vocação. E o pai, não, tem que ser, porque só porque ele é o pastor da igreja não tem. Aí, o que você acha que nós vamos ter? Então, vamos ter discernimento, vamos ter humildade para verificar qual é a vocação, para ele desenvolver todas as suas potencialidades. É uma bênção de Deus. Então, é uma lição abençoada, que Deus continue abençoando sua vida, que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Graças a Deus. Eu quero aqui apresentar os meus livros para você. Eu gosto muito desse livro. Esse livro foi feito com muito carinho. Eu trouxe muito material de Israel, período que eu estive lá. É um livro doce, fácil de ler. O povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Porque tem a teologia pentecostal aqui no livro, que é o pré-milenismo, né? Então, adquire esse livro, que é um livro fácil, você pode presentear as pessoas, que é um livro muito fácil e gostoso de ler. Já esse aqui, Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo, é um livro mais erudito, porque esse livro eu precisei escrever para obter o título de mestrado. Então, portanto, é uma pesquisa de qualificação para o curso de mestrado. Então, é aquele livro mais árido, cheio de citações, porque eu quero provar uma tese, né? Como gestou a ideia de Jerusalém, até no nosso pensamento pentecostal. Pentecostalismo clássico, né? Então, olha, estão aqui esses 2 livros. Você pode adquirir aí neste contato que está aí, tá? Você pode adquirir esse material. E eu estou terminando, tá quase acabando o 3º livro, que é Geografia Bíblica, mas também uma geografia muito fácil, muito parecido com esse livro, uma geografia histórica, mais suave, mais fácil para o seu aprendizado. Então está aí disponível para você. E eu quero convidar você uma vez mais para visitar a terra de Israel comigo. 16 a 24 de novembro, só Israel. Nós vamos partir de São Paulo e vamos para o nosso destino, descendo no aeroporto Ben Gurion, Davi Ben Gurion, em Tel Aviv. De Tel Aviv, nós vamos para Jope, a cidade onde Pedro estava na casa de Simão Curtidor. Nós vamos lá, vamos ler a Bíblia, né? A passagem em Atos. Depois vamos subir para Cesareia do Mar, aonde estava a sede do Império Romano na Judéia. Porque Israel tinha, na época de Jesus, tinha 2 capitais. A capital religiosa, que é Jerusalém, e a capital administrativa, que era Cesareia do Mar, construída pelo rei Herodes, o maior porto da época. Ali estava a prisão de Paulo, estava o hipismo, o palácio, a pista de hipismo, o palácio do rei Herodes. Depois nós vamos subir para Galileia, Caná da Galileia, Tiberíades, vamos visitar Cafarnaum, Taba, vamos fazer, olha que bênção, irmão. Você vai ver casa da sogra de Pedro, lá na cidade de Cafarnaum. Olha que bacana, as ruínas da antiga sinagoga. Depois nós vamos passar de barquinho pelo Mar da Galileia. Esse mar tão emblemático, né? O maior lago de água doce da terra de Canaã. Depois nós vamos já descer o vale do Rio Jordão. Vamos lá no local de batismo. Olha que bênção. Depois nós vamos para a cidade de Jericó. Depois nós vamos visitar o Mar Morto. É bênção, o deserto da Judéia. Vamos passar perto ali de Qumran. E depois nós vamos subir para a cidade do grande rei, Jerusalém. Por que eu digo subir? Porque nós estamos lá no Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Aí você vai subir para a cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, nós temos locais lindos para visitar. Você vai ver ainda o calçamento original da época de Jesus. Nós vamos ver as muralhas, o Muro das Lamentações, que na verdade o nome em hebraico é
Kotel Hamaravi, é o nome, é o muro ocidental. Vamos lá, vamos visitar o tanque de Siloé, o tanque de Betesda, vamos visitar a igreja do Santo Sepulcro, vamos conhecer Jerusalém, o Monte do Templo. Olha que bonito, tanto o Domo da Rocha como a mesquita de Al-Aqsa, de cúpula negra. Vamos passar por ali, vamos passar pela porta de Santo Estevão, vamos passar pela porta de Damasco, pela porta de Jafa, vamos visitar Belém, onde os anjos cantaram. Por quê? Por que você acha que nós comemoramos o Natal com alegria? Porque os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Nós vamos ver os campos de Belém, vamos visitar a igreja, segundo a tradição, a igreja da Natividade, o local onde o Senhor Jesus nasceu, na manjedoura, em Belém. Vamos visitar a cidade de Nazaré. Olha, eu esqueci disso, de falar, né? Nós vamos visitar Nazaré também. E finalmente vamos regressar para Jerusalém para celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus no Jardim do Túmulo. Vale a pena fazer essa viagem. E eu quero convidar você, se você tem recursos econômicos, $3.390, tudo incluso. Passagem aérea, passagem terrestre, os locais, tudo pago. Hotel, tudo. Exceto o almoço, porque cada dia a gente está no local, né? Mas demais coisas, tudo incluso. $3.390, você ainda pode dividir no seu cartão. Entre em contato, eles vão fazer o melhor preço. Mas não esqueça de dizer, eu quero viajar em novembro no grupo do Professor Alberto. Você tem que falar, porque tem vários grupos. A Renova Turismo tem vários grupos. Você vai dizer, eu quero viajar no grupo do Professor Alberto. É bênção nós estarmos juntos. Um grande abraço. Venha viajar conosco para Israel, novembro, 16 a 24 de novembro, grupo do Professor Alberto. Shalom, Lehitraot.